Agora sim, a gente bate papo sobre a alimentação adequada para a terceira idade. Nossa convidada especialíssima é a nutricionista, a doutora Celi Carlos. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigada a você pelo convite, Denise, muito obrigada. Muito orgulho e satisfação por estar aqui também. Doutora, a expectativa de vida aumenta cada vez mais, a gente sabe, né? Então, é um desafio lidar com os problemas aí que a vida vai nos trazendo ao longo dos anos. A nossa alimentação, de modo geral, de um tempo para cá, a gente sofre um binômio, assim. Ao mesmo tempo que a gente tem mais informação e sabe que tudo que é menos industrializado é melhor, descascar mais e desembalar menos. Esse retorno que existe de ir para a cozinha, preparar a própria comida, a moda das marmitas, que acho que isso ajuda bastante aí o teu trabalho, inclusive como nutricionista. Ao mesmo tempo, tudo está muito fácil, né? Então, fast food, os restaurantes que se antes não entregavam, hoje entregam, o trabalho de casa, né? E a nossa desculpa principal para comer mal, que é a falta de tempo, né? Então, a gente tem informação, a gente sabe, ao mesmo tempo é tudo tão tentador, que é difícil. E aí, quanto mais tempo a gente vive, mais a gente vai lidar com esses reflexos, né? Eles não vão vir aos 20, 30 anos, mas eles vão chegar, essa conta chega. Queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios aí dos últimos anos, de conscientizar e, ao mesmo tempo, trazer, né, que a importância também não é só para agora, se você está bem. A ideia é que a gente consiga viver muito, né? E tem que estar bem para viver, né? Exatamente. É tudo isso junto e misturado que você falou. E mais alguma coisa. Denise, realmente, assim, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, assim, o idoso antigamente era 60, 70 anos. O idoso, hoje, aos 90 anos, ele está ótimo ainda, né? Mas ainda precisa cuidar lá atrás, né? Então, assim, a expectativa de vida aumentou? Sim, mas a pergunta é como você quer chegar lá? Né? Chegar lá, a gente até chega. Mas como vai chegar lá? Né? Você tem que chegar intelectualmente bem, fisicamente bem, né? Podendo ser independente fisicamente, né? Andar, caminhar, levantar. Então, assim, tudo isso começa-se com antecedência, né? Então, assim, tem que começar de agora. E aí, tudo isso que você falou, hoje tem muita informação. Industrializado é o que a gente não é papo de nutricionista. Industrializado é o que a gente mais fala, né? E aí, isso que você falou, né? Desembrulhar menos, descascar mais, é o que a gente fala muito, né? Então, assim, a comida que vem da terra, né? A comida que Deus nos deu, essa é a comida saudável, né? Então, assim, o arroz, o feijão, aquele prato que, assim, de novo, não é uma nutricionista falando, mas que é um fato isso, né? Então, aquele prato saudável, legumes, cereais, as proteínas, verduras, que com o passar do tempo, principalmente os idosos, né, que a pauta hoje são os idosos, né, alguns idosos vão deixando de consumir esse prato saudável, né? É lógico que tem várias influências, né? Por exemplo, tem idosos que com o passar do tempo, assim, quando já está numa idade bem avançada, vão perdendo o paladar, né? As papilas degustativas, elas vão ficando muito, assim, sem o gosto, vai perdendo um pouco do sabor da comida. O suco gástrico, ele tende a diminuir com a idade, né? Então, o que isso daí acarreta? Por exemplo, o idoso, muito idoso, deixa de comer proteína, né? A proteína animal, né? No caso, a carne, né? Às vezes, por exemplo, já usa prótese dentária. Então, a mastigação também já é um problema, porque não consegue mastigar a proteína animal, que é a carne. E aí engole-se, às vezes, muito pedaço. O suco gástrico, que também já não tem aquele como era antes. Então, assim, tudo isso acarreta para que ele pare de comer. Ele vai diminuindo e é tão importante isso, né? Fontes de vitamina B, a carne é importante. Então, há a estratégia que a gente fala, né? Então, assim, muda a estratégia da não parar de comer a carne, né? Fazer uma carne de panela mais molinha, deixar ela mais molinha, desfiar a carne, comer carne moída, né? Então, são maneiras diferentes de você ingerir aquela proteína
que é necessário e que não vai te fazer mal, mas sem parar de consumir, né? E aí muitos vão, às vezes, para o industrializado, né? E eu conheço muitos idosos, por exemplo, que ao invés de, por exemplo, substituir o jantar, né? Então, assim, é uma coisa hoje que assim, muita gente... eu só almoço, eu não janto. O jantar e o almoço são as principais refeições, são as grandes refeições da gente. Lá a gente encontra os nutrientes necessários, minerais, tudo que você precisa. É nas grandes refeições, né? Então, assim, mas eu vou comer só para matar minha fome e vai lá e come um cafezinho com uma bolachinha. Isso daí não tem nada, cadê a proteína disso? E aí, às vezes tem mais caloria do que um prato de arroz, feijão e carne, né? Muito mais calorias, né? Então, se a gente for pensar em caloria, muito mais caloria, só que ali não tem fontes de vitamina, né? Então, é isso daí que é preocupante, principalmente na terceira idade. Isso acontece demais. Eu sempre falo da importância de uma consulta periódica aí com o nutricionista, e aqui quero bater na tecla de novo, porque o idoso, ele vai ao médico. Então, a consulta médica tá lá, às vezes com queixa, às vezes de rotina sem queixa, uma preocupação grande aí depois de uns 70, 80 anos com a questão da memória. Então, algum profissional da saúde tá vendo esta pessoa que já está na terceira idade. Mas me chama a atenção tanto, do que você estava falando aqui, me chama tanta atenção que é uma pena que aconteça, uma pena que não são todos os profissionais de saúde que se importem com a alimentação, né? Então, não, sua memória tá boa, mas e a alimentação, como é que tá, né? O que mudou na alimentação? Porque, às vezes, é esse médico que vai indicar para o nutricionista e que daí a família vai entender que essa abordagem é necessária. Porque senão você pensa só que o nutricionista é ou para ganhar músculo, então quando você é bem jovem, você quer crescer, né? Os meninos, principalmente, ou para quem está acima do peso emagrecer. E não é, vai muito além disso. Fundamental. Tem até nutrição específica, né, para paciente oncológico. Então, tá tratando um câncer, você tem que ter um olhar diferenciado com a alimentação. São tantos nichos aí para o trabalho. Por isso que eu achei fundamental a gente falar sobre a terceira idade aqui hoje. Hoje você não olha para uma pessoa que tem 60 anos, você diz que é idoso, idosa, né? Porque tudo mudou, uma pessoa muito ativa, né? Até se fala em super idoso hoje, que é para contemplar essa idade de 80, 90 anos, as pessoas se aproximando de 100 anos. Não dá para colocar também tudo no mesmo lugar, né? São necessidades diferentes. E além disso, o importante é ressaltar, Denise, que assim, são várias coisas, né? Então, assim, vamos começar. A alimentação é a principal. Legal. Né? Você come o que, né? Você não tem jeito. Você é o que você come. Né? O seu cabelo, a sua pele, como que você é, como que... Não tem jeito. Isso daí são os seus nutrientes para a vida. Né? Vamos começar a vida daí, né? Qual é a sua dieta? Uma dieta equilibrada. A segunda coisa, principalmente nos idosos, hoje a gente trabalha muito com suplementação para idosos, né? Porque tudo isso que eu falei, tem muitos idosos, por exemplo, que eles não conseguem suplementar e captar dos alimentos todos os nutrientes necessários. Mas a gente tem uma gama de suplementação hoje que nos auxiliam, né, a deixar essa alimentação, essa dieta desse paciente mais controlado dia. E uma outra coisa é a atividade física, né, exercício físico. Porque tem muito... A musculatura, o músculo é o que recobre o osso, né? A força muscular, o nosso músculo é o que recobre o osso. Então, assim, se você tem, o idoso tem musculatura, ele tem força. Força para quê? Para levantar, para andar, para tomar banho, para comer, para ser independente fisicamente, para não andar de muleta, né? Então, isso é a força muscular, né? E o que acontece? Com o passar dos anos, o idoso vai perdendo isso, né? Então, assim, eu falo com muito idoso, né? E aí eu falo, você faz exercício físico? Faço. Eu caminho. Então, a minha pergunta para você, principalmente você que está em casa, você passeia ou você faz exercício? Porque passear é uma atividade física, é uma coisa.
Exercício físico é outra coisa. Passear no shopping é uma atividade física. Bom. Tomar banho, dormir, isso que eu acabei de falar, é uma atividade física. E às vezes o idoso, ele faz essa confusão. Ah, eu ando, mas a que passos você anda? Né? Você vai na feira? Vou. Ótimo, mas é uma atividade física. Melhor do que não né? ir, mas você não tá com um propósito ali de se exercitar. Você vai, tá mais ativo, mas você para, faz a compra, né? Então, A Organização olha a Mundial de vitrine. Saúde, ele recomenda para os idosos, por exemplo, 30 minutos de exercício ao dia. tá. Então, assim, são 30 minutos, mas mas eu não quero ir para academia. Não, não tem problema. Eu quero andar. Então, pode andar, né? Se você caminhar 15 minutos de manhã e caminhar 15 minutos à tarde, você já cumpriu esses 30 minutos. Mas é como você caminha, a passos mais firmes, a um caminhar um pouco mais rápido, que tenha uma resistência, né? E tem que fazer. E aí, eu tenho até idoso já que falou assim, mas eu odeio fazer exercício físico. Ai, não gosto, né? Fico cansado. Só que assim, tem uma coisa também que é assim, uma coisa é a gente precisar fazer e outra coisa é a gente fazer o que gosta. Nós não temos que fazer só o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Assim com tudo, por que vai ser diferente com a atividade física, né? Não é, por exemplo, no começo, é que nem um carro quebrado, né? Na inércia, o empurrar do carro não é o mais difícil? Depois que o carro pega, ele não vai? Então, assim, é o começo, a inércia, é o empurrar, é o sair da inércia, né? E depois o carro vai, junto com isso, né, associado a uma alimentação equilibrada, suplementos, a gente tem vários suplementos muito bons, comprovados cientificamente. Né, a gente trabalha até com a creatina aqui. Hoje são estudos comprovados que para a terceira idade é muito bom no ganho de massa muscular, para os neurotransmissores, para o cérebro, é muito bom. Mas a creatina, por exemplo, tem que ter um nutricionista que vai dose, tudo, né? saber a dose, né? Vai fazer a indicação certa. E curioso que suplementação ficou muito uma coisa que parece que é para jovem. Né? Não é. Ainda mais esses que você falou. Principalmente creatina. As pessoas acham que creatina é para jovem, para quem vai na academia. Né? Tem o objetivo ali de ter músculo, enfim. Ganhou esse rótulo. Então, no programa de hoje, a gente também desmistifica essa coisa da suplementação e do que pode, o que não pode, né? Até mesmo a proteína, o whey. Whey né? protein. Você fala para um idoso tomar whey, ele fala, mas isso é coisa de jovem, meu neto toma isso, né? É verdade. Então, no programa de hoje, a gente vai entender onde é que cabe o que ali e também como driblar essas situações e acompanhar isso, né? Porque não é ir uma vez ao nutricionista e depois você não volta mais. Tem que saber se aquela rotina alimentar deu certo, porque na hora a gente aceita. Eu falo sempre aqui, quem assiste já sabe, acontece um fenômeno na consulta com o nutricionista, que é a gente aceita. Você propõe, parece tão agradável, parece que nossa vida vai melhorar tanto se a gente aceitar. Mas aquilo, vai. E vai, isso e vai. Mas aí você fala, não, então tudo bem. Então eu vou cozinhar, uma vez por semana eu vou cozinhar, vou congelar e vai dar tudo certo. Mas às vezes depois de um mês ou 15 dias eu volto e falo, doutora, sabe o que é? Não deu. Dessa forma eu não consigo levar a marmita para o trabalho. A gente precisa organizar de um jeito que eu leve algo mais fácil. Tenho pouco tempo para fazer. Só que se eu não volto e te falo isso, você e tá aí, achando que deu certo. Reajusta, porque aí a gente reajusta. Que é possível. Completamente, reajusta a dieta. Legal. Mudou, no que foi bom, o que mantém, o que trocar. Legal. Até mesmo a ida ao mercado, né? Então, com certeza. O nutricionista é o a gente dá lista de compras. Eu acho fantástico esse trabalho de vocês, porque vocês precisam estar muito ligados nas novidades, né? No que é melhor para cada público, porque o leigo, me coloco nesse lugar, a gente vai muito pela embalagem, pelo rótulo. Tem rótulo que é demais atrativo, né? Sim. Então, parece que é algo ali super do bem, que, não tem açúcar, então é esse. Tem menos gordura, é esse. Mas aí tem mais conservante, tem mais outra coisa que é pior do que ter o açúcar ou a gordura ali do produto, né? A gente é muito atraído pela embalagem e o nutricionista é o profissional que sabe o que é melhor pra gente.
E aí a questão de mercado, preço, né? Será que vai dar no meu orçamento para eu comprar esses produtos? Ou será que vai ter que ajustar? E dá para ajustar, né? Às vezes não é o melhor que tem disponível, mas é o possível para mim. E tem duas coisas também aí, Denise. A primeira coisa é a gente ajustar, e aí a gente ajusta a realidade do paciente. Perfeito. Não é a minha realidade, a realidade do A, do B, do C. Tem um paciente ali que tem uma realidade. Então, nós vamos ajustar aquela dieta, aquele suplemento, de acordo com aquela realidade dele. E não vai sair daquilo lá, né? E outra coisa que eu falo sempre, se você não cuida da saúde, vai ter que cuidar da doença. E cuidar da doença com os fármacos é muito mais caro do que cuidar da saúde com os suplementos e com uma alimentação, uma dieta saudável. Né? Aproveitando esse gancho, com o idoso, especialmente o super idoso, né, o idoso aí mais avançado, tem uma coisa que costuma acontecer, que é a perda dessa independência. Então, aí já não é mais o idoso que vai ao mercado, faz a escolha. Às vezes é um idoso que adora comer legumes, verduras, saladas, mas ele está numa casa que não tem tempo de lavar essa salada, ele está numa casa em que não é sempre que... Não porque não tenha disponibilidade, porque isso é o mais barato que se tem, né? Com relação a preço, isso é muito barato. Nós estamos falando de legumes, de batata, de cenoura, de arroz, de feijão. Mas pensar numa salada, por exemplo, que no dia a dia te toma um tempo para lavar ali corretamente, né? Naquela casa não funciona dessa forma. E aí ele fica muito... Então, o idoso fica fora do controle de sua própria dieta. Por isso que é fundamental também a família participar, colaborar, com certeza. O que eu estou entendendo aqui do nosso bate-papo, de tudo que a gente vai falar, é assim, exceto as suplementações e o que é mais individual ali para cada um, tudo que é bom para o idoso comer é bom para qualquer pessoa comer. Sim. É bom para qualquer pessoa comer. Só que, por exemplo, no caso do idoso, né, por exemplo, a importância dessa parte muscular muito maior. É muito maior. Perfeito. Porque o que acontece? Se um idoso, por exemplo, fica doente, ou se ele tem alguma patologia, e ele tem músculo para queimar. Ele vai perder, ele vai emagrecer, ele tem músculo para queimar. Perfeito. Então, assim, ele não vai ficar tão depletado rapidamente. Se o paciente, se o idoso, ele não tem essa reserva muscular, ele vai cair, por exemplo, ele pode, aí a falta da força física, o que isso dá? Ele pode cair, quebrar uma bacia, então assim, é muito mais difícil a recuperação. A gente vê muito, por exemplo, os pacientes sarcopênicos, né? Então assim, o paciente que não tem essa massa muscular, a gente chama de sarcopenia, né? O que é a sarcopenia? Ele não tem reserva muscular ali. Né? Então, se ele não tem força para levantar, ele não tem força, ele não tem ânimo, ele não tem nada. O nosso músculo, ele é composto por várias células, né? E uma da composição muscular são as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que a gente tem dentro de células. E elas existem em abundância no nosso músculo. O que acontece é que a mitocôndria, ela é muito importante porque ela gera ATP. ATP, para você ter uma ideia, é a nossa usina de força, né? É a respiração celular. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela nossa energia, né? Então, assim, como que tá a sua usina de energia, né? Então, assim, a finalidade nossa e o que a gente nutricionista propõe é aumentar essas mitocôndrias cada vez mais para que o idoso tenha resistência cada vez mais e força cada vez mais. E o que acontece, por exemplo, na sarcopenia é a perda das mitocôndrias, porque é a perda da massa muscular, e assim eles ficam muito mais debilitados com o tempo. E não é uma cadeia, é uma cascata de eventos, né? Com isso, o que acontece? A perda de massa muscular, a perda das mitocôndrias, faz com que o idoso passa a ter resistência à insulina. Então perder músculo... Sim, está ligado à resistência à insulina. E aí é uma cascata de coisas, porque aí, por exemplo, por que tem resistência à insulina? Porque o organismo já não aguenta mais aquela quantidade de glicose. Então,
como você está sarcopênico, aquela glicose já é muito, e aí passa-se a ter a resistência à insulina. Com a resistência à insulina continuando na nossa cascata, o que vem? São os problemas cardiovasculares, né? Então, assim, e aí não só cardiovasculares, existem um sério de problemas, são os ataques químicos cerebrais. Então, você viu que é uma cascata que vem, e às vezes a gente não consegue recuperar esse idoso. Mas tem uma coisa boa, dessa história toda tem uma coisa boa disso tudo. Os estudos, hoje em dia, e são muitos estudos científicos, eles comprovam que sim, a sarcopenia, ela é reversível. Essa é uma questão importante. Ela é E reversível. quando a gente pensa em músculo na juventude, né? Para os meninos, sempre o desafio de aumentar e fazer volume e crescer. Sim. Para as meninas, hoje já melhorou muito, claro, não é todo mundo que tem essa visão errada, né? Que, não, mulher não faz musculação porque não quer crescer, né? Não quer ganhar volume, enfim. Aí a gente já descobriu que não é fácil ganhar. Para homem já é difícil, imagina para mulher. E que o nosso principal objetivo é, no mínimo, manter o músculo que a gente tem. No mínimo. Porque se com a idade o natural é a gente perder, então o mínimo que a gente tem que fazer todo dia é trabalhar para manter o que a gente tem, para poder ter essa independência no futuro. E aqui, fique claro, 50 anos atrás, não se pensava em chegar na idade que a gente chega hoje. Então, talvez os idosos ou super idosos de hoje não fizeram o seu 100% ali na juventude, porque também nem imaginavam que viveriam tanto. Hoje pagam preço. Exatamente. A gente já está sabendo. Tem informação. A gente vive mais hoje. Né? Então, tem que fazer a nossa lição de casa. Tem que fazer. Com a alimentação, porque a alimentação é fundamental, e com a atividade física. Para pelo menos manter. No próximo bloco, eu quero saber como é que reverte, então, a sarcopenia, então, com essa perda, né, de músculo, de massa muscular no corpo, inclusive numa situação em que a pessoa já está mais debilitada. Sarcopênico. Então, já está mais difícil. Será que dá para recuperar? Porque aí o benefício é geral, né? Alguém que consegue a mínima autonomia, um pouco mais de independência, consegue fazer o mínimo de atividade por dia, né? Às vezes não é aquela caminhada que você falou que seria o adequado, mas é alguém que no dia a dia está mais ativo. No próximo bloco a gente fala sobre tudo isso e muito mais. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre alimentação adequada para a terceira idade. Você é o nosso convidado, participa pelo WhatsApp, o telefone é 11 3337 5886. Nossa convidada é a nutricionista doutora Celi Carlos, explica tudo para nós. Vamos lá, doutora. Muito importante falar sobre esse acompanhamento e tudo mais. A gente vai ter a oportunidade de abordar as comorbidades, né? Então, a orientação mais voltada ali para um paciente que é diabético, um paciente que já é obeso, né? E a gente fala do comer saudável, é possível comer de maneira super saudável, mas ganhar mais peso, né? Então, não é igual a ter tudo nos eixos o fato de estar comendo saudável. Isso acho que é um trabalho de conscientização, a doutora vai falar sobre isso, mas falávamos sobre a sarcopenia, que é essa perda de massa muscular. Como reverter isso? Então, primeiro ponto, é preciso de algum exame para você fazer, detectar a sarcopenia? Ou qual a história clínica você já sabe? E como é a aceitação por parte, às vezes é só do paciente, se ele é mais independente, mais autônomo, e às vezes é por parte da família, né? É verdade. A família tem um propósito muito grande nisso, né? E sim, é através de exames bioquímicos, né? Geralmente a gente pede exames bioquímicos, que são os exames, o hemograma de sangue, né? Que a gente vê, inclusive de glicemia, de diabetes, quais são as comorbidades que eles têm, mas principalmente no exame clínico, né? Um idoso sarcopênico, a gente olhando, a gente já sabe, né? Então, assim, tem pontos da sarcopenia que no próprio exame clínico a gente consegue ver, mesmo sem ter os exames bioquímicos. E não tem, assim, não tem segredo.
né? Tem que mexer na dieta. Só que assim, a dieta é uma dieta para aquele paciente, não é uma receita de bolo que é para todo mundo. Né? É aquele paciente, a realidade daquele paciente, é aquele peso, é aquela altura, é aquele histórico de patologias que ele tem. Então, sim, se ele tem diabetes, se ele teve câncer, qual é a patologia dele. Então, assim, vai ter uma dieta específica para aquele paciente, uma suplementação específica para aquele paciente. Nós vamos ver carga, os dentes, né? Então, assim, usa prótese, a mastigação, como que é o sono. Então, assim, é um apanhado geral. Por exemplo, tem muitos idosos que a suplementação, existem no mercado muitas suplementações até que muito boas que nos auxiliam, né? Tem NutriSenior, que é muito bom, não sei nem se pode falar o nome dele. Mas é muito bom. E não é só esses, né? Então, assim, creatina, e tem outros suplementos de vitaminas mesmo. Um complexo, por exemplo, manipulado, um complexo B, que vai dar aquele aporte maior que ele não vai conseguir no primeiro momento recuperar na comida. Por exemplo, através de vitaminas também, né? Então, assim, o cálcio, né? Vamos ver o cálcio desse paciente, os derivados do leite, o que tem o cálcio, por exemplo, tem muitos pacientes, por exemplo, que com o passar da idade, também isso acontece muito, né? Eles começam a ter problemas com a lactose. Isso. Né? E aí eles se tornam intolerantes, até mesmo porque tem a lactase, né? Então a lactase, ela começa a diminuir nos idosos e aí passa a se ter intolerância. O que acontece com isso? Desconforto abdominal, muitos gases. Então assim, a gente tem também muita reclamação. Só que hoje em dia já existe leite sem lactose. Você vai lá no mercado e está lá disponível, né? Então assim, você resolve esse problema. Só que tem um cálcio ainda ali, né? Então dá para você fazer isso. Uma outra coisa também, que esse paciente idoso que já está debilitado também, é o leite em pó também, o leite em pó desnatado, né? É se fazer mingau, a gente pede para ele fazer mingau com aquele leite, pô, aquele leite mesmo, né? E aí a gente fraciona esse mingau durante o decorrer do dia, até com uma banana amassada, com uma aveia. Então, assim, é dessa maneira e ajustando a alimentação. Arroz, feijão mais amassadinho, uma carne moída e adequando a dieta daquele. E é totalmente reversível, sim. A boa notícia disso é, se o paciente é sarcopênico, dá para reverter essa situação. Excelente. Essa notícia. É a melhor notícia, Com né? certeza. Agora, você falou do cálcio, super importante, né? Muito então, importante. Além dessa questão da intolerância à lactose, que cada vez mais, até mesmo pessoas mais jovens percebem esse desconforto abdominal, né? Às vezes também param simplesmente de consumir leite, mesmo tendo a possibilidade de comprar o sem lactose, porque diz que leite é muito inflamatório. Você já deve ter ouvido todas essas histórias que só a gente que consome leite na fase adulta e que tem várias teorias e linhas de trabalho e tudo bem, mas a gente sabe da importância do cálcio. Muito e o que importante. tem mais cálcio é o Principalmente leite, na né? terceira idade, que a gente fala, né? Então, assim, não tem como fugir do cálcio, né? Perfeito. Se a gente está falando de sarcopenia, nós estamos falando de músculo e osso. Perfeito. Então, assim, são as duas coisas que regem o ser humano em pé. Então, não tem como pensar em uma coisa sem pensar no outro, né? Então, o cálcio, o leite derivado, ele é muito importante, sim, na terceira idade. Tem como suplementar? Ah, doutora, não vou bem com leite, na minha casa nem tem leite. Suplementa o cálcio também? E quando se fala de cálcio, a gente também não tem que voltar o olhar para a vitamina D, que também hoje acho que é recorde de ausência ou baixo grau aí de vitamina D no corpo da maioria das pessoas, né? No caso, por exemplo, através de exames bioquímicos, a gente vê a falta da vitamina então, geralmente é falta, nunca se tem, né? Raramente. Isso, é difícil alguém que tá ótimo na vitamina D então, sem fazer nada, né? A maioria das vezes a gente suplementa mesmo, em suplemento, em manipulação. Fora que o caminhar ao ar livre, o caminhar forte,
não passear dentro do shopping, que você não está nem no sol e nem fazendo exercício. Então, assim, vai na rua, caminha no sol, né? A exposição solar é muito importante, mesmo porque por causa da imunidade e por causa do cálcio, que é o que a gente está falando. E, por exemplo, eu não quero tomar de jeito nenhum, não adianta me colocar que eu não vou tomar o leite. Então, assim, hoje em dia a gente trabalha, você acabou de falar no primeiro bloco, com whey protein. Whey protein é a proteína do leite, né? É o soro da proteína do leite. Então, assim, é uma maneira da gente colocar essa proteína do leite, né? E o whey protein, por exemplo, a gente tem várias maneiras de suplementar. Ele vai para essa caminhada de manhã, ele volta, ele toma um whey protein, né? Pós-treino dele, né? Ou pós-atividade de 15 minutos de manhã, né? Ou ele pode fazer até um pré, né? Tomar o café da manhã, que geralmente eles acordam bem cedo, né? Tomar um café da manhã e esperar um pouquinho mais, e aí colocar o whey protein até antes de sair o whey protein com uma frutinha, ou batida, ou cortada, ou morango, aí vai do que ele gostar, que aí você tem a vitamina C também, né? Porque ele, assim, a gente recomenda, por exemplo, a vitamina C, as frutas cítricas, mas principalmente em comer a fruta, chupar a laranja, né? Então, assim, chupar a laranja de manhã, ou chupar a laranja após o almoço, ou colocar no whey protein uma banana, ou colocar no whey protein um morango, ou uma fruta vermelha mais cítrica, e aí vai do gosto dele, ele já está suplementando ali, tem a proteína do leite. E aí ele vai para essa caminhada, volta com o ajuste que uma nutricionista vai dar, por exemplo, de creatina, e aí ele suplementa também com a creatina, come um almoço, uma dieta equilibrada, não tem como ele não... É por isso que eu falo que é reversível totalmente e que hoje a gente tem esse aporte de suplementos. Verdade. Aquele clássico, um suplemento de vitamina C, muitos efervescentes aí, pode? Pode, mas... Sem substituir a laranja que você falou de chupar uma laranja, né? Exatamente, entendeu? Porque tudo isso a gente tem na comida, né? Então, assim, dá para você tomar, ter um nível de suplementação de vitamina C na comida durante o dia, na sua dieta ajustada, né? Que é chupar a laranja, tomar um suco de laranja natural, né? No café da manhã, no caso, não quero chupar a laranja. Então, toma um suco de laranja natural, mas você não vai colocar açúcar, porque não precisa colocar açúcar, não precisa colocar água. Então, assim, é o sabor da fruta. Falou do suco. E a gente tem hoje, bom, são várias vertentes aí da nutrição que a gente pode abordar, né? Então, aqui pensando em alguém que quer perder peso. E até mesmo por conta da mudança da orientação de introdução alimentar das crianças. Então, hoje fala-se muito para não dar o suco, oferecer a fruta. E aí isso a gente leva para a vida adulta e sempre pensando assim, bom... não vou tomar um suco, porque tem muito açúcar da fruta. Da frutose. É preciso, então, para fazer um copo de suco de laranja, são necessárias muitas laranjas. Provavelmente a gente não conseguiria comer toda essa quantidade de laranja, chupar toda essa laranja, mas no suco ali você dá 8 goladinhas e acabou seu copão de suco. E aí, para quem está acima do peso, então, de repente, não é uma boa estratégia. Ao mesmo tempo, com certeza, é muito melhor do que tomar um copo de refrigerante, mesmo ele sendo zero. A gente está falando de uma alimentação mais saudável, adequada, aumentar vida aos nossos dias, né? Fala um pouquinho sobre essas questões, que às vezes, dentro da mesma casa, você tem um jovem, alguém obeso, que vai olhar para aquele copo de suco de laranja de manhã para o idoso, que vai ser formidável, e vai falar, ih, suco de laranja, mas aí tem muito açúcar. A pessoa não pôs açúcar, é o açúcar da fruta. É a frutose. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. Realmente, mas assim, a gente estava falando, por exemplo, do idoso, por exemplo, que não come a fruta. Perfeito. Né? Não quero chupar a laranja, e assim, o ideal é chupar a laranja e comer o bagaço. Né? Porque o bagaço tem fibras. Legal. E para peristaltismo do intestino é sensacional, né? Pelas fibras até que a fruta tem.
E sim, se a gente for pensar dessa maneira, é lógico que ali tem muito mais frutose pela quantidade. Mas, ajustado àquele paciente idoso que não come a laranja, a gente coloca o suco de laranja e ajusta a quantidade para aquele. Então, assim, por isso que um paciente, ele é um paciente, né? Não é aquela receita que é para todo mundo, né? E no emagrecimento? No emagrecimento, sim, a gente coloca suco de laranja, porque tudo da dieta é ajustado, né? Então, assim, a quantidade de laranja é ajustado, a quantidade de fruta é ajustado. Então, assim, não, vai lá e come um prato de fruta, né? Então, principalmente a quem quer emagrecer. Então, quem quer emagrecer são déficit calórico, né? Então, assim, a gente vai tirar e contar aquelas calorias. Então, assim, está dentro do seu plano alimentar? Aquele copo de suco de laranja, se a nutricionista colocou no seu plano alimentar, tá tudo certo, porque ela já contou as calorias e a frutose que tá ali. É tudo contado, são tudo cálculos matemáticos que a gente faz no decorrer, ajustado para cada um. Então, assim, se está no seu plano alimentar, não tem problema nenhum. Né? Então, se substituir um copo de suco de laranja por uma fruta que a pessoa não come. O ideal, realmente, é comer a fruta. Idoso, muito magrinho, que a família quer engordar o idoso de qualquer jeito. Não é com batata frita que você quer engordar. Não é com batata frita. Ama, né? Não é. Por isso que é cálculo também. Se tem um cálculo para ter o déficit calórico, tem um cálculo para aumentar essa quantidade de calorias de maneira a ser melhor e não só de gordura, né? Em qualidade. Né? Qualidade de nutrientes, né? E aí, como a gente falou no primeiro bloco, né? Agora, não janto, né? Não janto. Moda de não jantar sempre teve, né? Então, agora não janto mais. Mas você não janta e você come o quê? Então, assim, precisa se ter... Então, assim, você tem uma janta com outra roupa? Uma outra roupagem? Isso, chama de outro nome. Às vezes janta. é um lanche, mas toma um café, então, né? É a janta, mas chama de café. Qual é os nutrientes daquilo lá? Então, assim, quando a pessoa faz isso, tira a janta, ela está perdendo ali no seu dia, com certeza, e sem margem de erro, 50% do que ela precisava de nutrientes e minerais ao dia. Essa substituição. Tá. Você imagina isso para um idoso todos os dias que não janta. Né? O que pode ser feito é jantar mais cedo. Perfeito. Né? Janta-se mais cedo, faça uma programação mais cedo. E aí, quando for dormir, toma um chazinho, uma passiflora, um chá de maracujá, um chá de camomila. E aí se adequa a essa, mas assim, deixar aí já é mais complicado. Perguntinha do público, vamos colocar na tela, pergunta que chega através do nosso WhatsApp, pergunta da Paula, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde, doutora e Denise, amo seu programa, obrigada, Paula. Tenho uma alimentação regrada, com bastante verduras e legumes, mas eu não consigo tirar o bacon. Ainda assim, é prejudicial à saúde? Obrigada, Paula, pela sua pergunta. Olha, Paula, depende, por exemplo, se ela tem, por exemplo, como que está a saúde dela, né? Como que está a tolerância dela, né? Como que está o colesterol dela. Se ela não tem... Ela falou quantos anos ela tem? Não falou. Se ela não tem problema de colesterol, não tem problema você comer o bacon, né? Na realidade, você pode comer de tudo, se comer de tudo um pouco. Né? Quanto de bacon ela come? Ela não falou, Você não pode exagerar, que eu gosto... Então, assim, é para matar à vontade. Então, assim, para matar à vontade é um pedacinho de bacon, né? Que você coloca lá no seu almoço e não vai repetir na janta. É para matar à vontade, não é para comer um monte de bacon, né? Ainda mais se ela tem uma alimentação saudável, regrada, né? Ela falou, né? Regrada, né? E às vezes esse é o excessinho dela ali, mas pode estar dentro de um contexto. Pode estar dentro do contexto de uma alimentação sem problema. É a mesma coisa que quem gosta de chocolate, né? Então, assim, dá pra gente colocar o chocolate dentro de uma dieta da pessoa. No caso do bacon, o mais que ela precisa prestar atenção é o colesterol. É o colesterol e a quantidade. Se ela come pouquinho, não tem problema nenhum ela comer o bacon dela. Muito legal. Tudo estiver dentro ali, até mesmo chocolate, para quem gosta. Chocolate, para quem gosta. A gente ajusta, por exemplo. Eu gosto, não consigo ficar sem chocolate. Mas doutora, eu também não gosto de comer os 70%, tenho 90% cacau. Prefiro não comer, se tiver que comer desse. Dá para colocar o leite. Dieta, dá para colocar o leite. Que não é o mais saudável, não é o melhor, mas aí a gente ajusta as calorias. Tá.
dentro do plano alimentar. A grande restrição, a preocupação é sempre gerar a compulsão, né? É. Uma grande restrição, depois a pessoa, quando vê o alimento, não consegue controlar, né? Mas a gente hoje tem que ser uma coisa adequada, por exemplo, né? Eu costumo perguntar para os meus pacientes o que não pode faltar na sua dieta. Perfeito. O que Já vai... combinou. Né? Combinado não se acaba. Eu não consigo ficar sem isso. Tem problema? Não. E aí a gente vai ver qual é o problema daquele alimento. Se aquele alimento não tem problema nenhum a gente ajustar para aquele paciente. Né? E aí a gente ajusta as calorias dentro do plano dele. Então, assim, é o caso do bacon. Perfeito. Até mesmo, você pensa em arroz e feijão, principalmente feijão, né? Tem gente que faz um feijão mais gordo, né? Como que se faz o feijão? Como que é o preparo da comida na sua casa? Isso é importante. O caso também. do feijão é bem interessante, né? Vou te contar até um caso do feijão. Porque o que acontece? No caso dos idosos, né? Tem muito idoso que para de comer feijão, né? Porque tem muito desconforto abdominal, né? E o feijão, ele causa muitos gases, desconforto abdominal. Mas é como se prepara o feijão. Então, assim, pode-se deixar esse feijão de molho, e aí tem gente que deixa no remolho por 12 horas, aí troca o feijão, não sei o quê. Mas para quem, a maioria, ainda mais para idoso, então, assim, vamos fazer uma receitinha bem legal? Pra gente. Vamos facilitar, Tá. assim, bem legal, que é uma coisa, assim, que vai te tirar esse desconforto abdominal, é retirar os taninos do feijão, né? E assim, pega a água, coloca o feijão, tampa a panela. Põe direto na panela? Não, põe a água, Põe o feijão, tampa a Não panela de deixei pressão. de molho. Não deixou de molho. Tá. Não deixou de tive molho. tempo, não deixei de molho. Não deixou de molho. Coloquei na panela. Deixa lá e bota no fogo. A panela começou. Conta 1 minuto. Retira, abre, joga aquela água fora, troca a água, 15 minutos seu feijão está pronto e todos aqueles taninos já foram embora, seu desconforto abdominal, seus gases acabaram. É 1 minuto da panela de pressão. E aí esse problema, então, pessoas que passam a vida toda e tiram o feijão por esse desconforto, só que uma maneira de se fazer melhor ou mais rápido resolve o problema. E assim, do que tirar o feijão, né? Não se pode tirar, principalmente o feijão, né? Feijão e arroz é um casamento perfeito. Eu estou falando, por exemplo, de arroz, é lógico, se tem alguém que já é diabético, resistente à insulina, a gente então, coma o arroz integral, vá para a farinha de trigo integral, mas coma-se o arroz, né? Essa combinação do arroz e feijão. O feijão é uma leguminosa. A leguminosa, ela consiste, ela faz crescer a massa muscular, ela trabalha nisso. O arroz é um cereal. O cereal, ele é rico, o arroz, ele é rico em complexo B. Então, assim, é o casamento perfeito. Então, assim, muda-se dessa maneira que você faz e não retira nem o arroz e nem o feijão. Achei fantástico, porque eu mesma já passei por situação de, como eu não tinha deixado de molho o feijão, então naquele dia eu tive que fazer um outro preparo, uma outra comida, porque não ia dar para cozinhar. Então, dá sim, minutinho. Um minuto no chiado, pressão, aí tira, troca-se a água. Troca a água. Acabou. Manda ver, 15 minutinhos. Uma folhinha de louro e ó, come seu feijãozinho delicioso. Fantástico, adorei. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Tem 2, né? Que a gente vai colocar juntas agora. Vamos lá. Ângela do Rio de Janeiro, boa tarde. Eu fui diagnosticada com alergia a uma substância que tem no leite. O médico disse que não é a lactose. Então, o que ela tem não é intolerância à lactose, é uma alergia mesmo. Parei de tomar e gostaria de saber o que eu posso fazer para substituir. Legal. E a próxima perguntinha do Guilherme. Tomo mais de 1 litro de leite por dia e isso me causa flatulência excessiva. Gostaria de substituir sem perder o cálcio. O que posso fazer? Muito obrigada. Obrigada a você, Guilherme. No caso do Guilherme, né? 1 litro de... Peru, tem gente que não toma, eu não tomo nada. Então, tudo é aquilo, né? Tudo a gente tem que ter, né, um equilíbrio, né? Mas assim, para ele o leite é muito importante e ele deve tomar
com certeza, ou desnatado ou integral, ele pode optar pelo sem lactose. Ótimo. Né? Então, assim, tirou esse desconforto da lactose e aí ele vai tomar o leite dele com cálcio do jeito que ele toma, não tem problema nenhum. Então, por causa do Guilherme, o sem lactose deve resolver. Com certeza. Tá. Né? E a primeira pergunta lá do Rio de Janeiro, né? Ela precisa, na realidade, a gente precisa saber qual é essa intolerância ao leite. Né? Então, assim, tem muita gente que não sabe. E isso é a nutricionista que faz, né? A gente faz os testes, né? Então, são testes alimentares, né? Pra gente saber qual é aquela intolerância. Não é mesmo da lactose? Então, assim, ela fez um teste, ela tem esse exame. Então, assim, esse teste genético de alimentação a gente consegue saber e a gente consegue fazer, detectar e aí ajustar para que ela não perca os nutrientes que o corpo dela precise em relação ao leite, né? E ela consiga... Então, assim, tem vários testes hoje em dia, né? Então, assim, a nutrição... Precisa saber o que é. Para poder resolver, tem que saber exatamente o que é. Precisa saber, porque é muito genérico, né? Então, assim, é a lactose. Então, assim, não é a lactose, mas é outra coisa. Mas o que é a outra coisa, né? Em criança, a gente ouve falar bastante em APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Uhum. Tem isso no adulto, no idoso? Pode acontecer? Pode. Porque aí é mais severo, né? Pode. No idoso pode, do jeito que muda-se a característica, né? Tem idosos que eles ficam intolerantes, então assim, no idoso pode acontecer. Tá. No adulto um pouco menos, né? Mas assim, dependendo do tanto que ela consome, do que quer, o que eu indico mesmo é procurar uma boa nutricionista que faça o teste de intolerância, que aí com certeza ela vai saber o que é, e aparece o que é essa intolerância dela. Até mesmo esse nome, né? Alergia. Quando é uma alergia, espera-se uma reação exatamente exacerbada e muitíssimo ruim. Inclusive, quando se fala em alergia, por exemplo, a camarão, a pessoa pode ir a óbito. Exatamente. Né? Então, essa palavra, de repente, não é... Pode ser alergia, sim, que aí tem que evitar. Enfim, tem alergia ao glúten, né? Que são celíacos. Não pode nem entrar na padaria, às vezes. Então, né? E aí, no caso, assim... mas o idoso, ele fica celíaco? Fica. A doença celíaca mesmo. Então, fica. Não teve a vida inteira. Pode ter na terceira idade. Pode ter na terceira idade. E é sério. É sério. A doença celíaca é muito séria, É né? sério. Então, assim, ele pode ficar intolerante, ele pode começar a ficar celíaco. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar, né? E diferenciado, principalmente na terceira idade, porque às vezes eles passam a sofrer ou param de comer e é uma intolerância e dá pra gente fazer uma outra estratégia para resolver aquilo e não tirar essa alimentação que é fonte de alguma proteína que ele vai precisar. Muito legal saber que... E através disso a gente tem hoje, né, a ciência da nutrição está muito avançada, né? Avançadíssima, né? Então, assim, a gente tem o teste de DNA, né? Que, por exemplo, que a gente faz o teste de DNA e é a epigenética, né? Que a gente descobre, por exemplo, você faz um teste genético, por exemplo, alguém da sua família teve câncer, ou seu pai, ou sua avó, um vô lá atrás teve, por exemplo, Alzheimer. E hoje a gente consegue descobrir na nutrição se a pessoa tem os genes daquela patologia, se ela pode desenvolver, a gente consegue obstruir esses genes para que a pessoa não desenvolva e ela não desenvolva um câncer no futuro e ela não desenvolva um Alzheimer. É o teste de DNA, esse teste a gente faz, a nutricionista faz. E esse teste é um teste que se faz uma vez na vida. Por quê? Porque o DNA, você nasce e você morre com o seu DNA, você não muda o DNA, né? Ele é um só. E aí a gente consegue prevenir câncer e doenças raras e doenças... E o outro teste é a intolerância alimentares, que são os alimentos, né? Então, assim, a gente consegue ver todos os alimentos, tudo que você não pode. E a microbiota intestinal também, que é um outro teste. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, te deixo essa perguntinha dos testes alimentares, então. Como é feito esse teste?
Tá. É no consultório, então a pessoa que tem, o nutricionista que tem essa possibilidade faz ali no consultório, é com sangue. O que você verifica? Porque aqui eu tô imaginando que são várias questões, né? Se eu falo assim, doutora, eu tô fazendo uma alimentação, preciso de uma alimentação diferenciada para ter mais energia, render mais no trabalho, preciso aumentar meu poder de concentração, né? Porque os alimentos são o nosso remédio, podem funcionar como nosso remédio também, né? Aí eu falo assim, não tá dando certo esse jeito que eu tô fazendo, podemos testar? Aí, de repente, sei lá, batata que eu não posso comer, que me prejudica mais do que prejudica a você, quero entender. Então, de rendimento, memória, até mesmo para o emagrecimento. Sim. Às vezes você está com uma estratégia que funciona para 90% das pessoas. Exatamente. Mas para você não funciona, né? Queria que você comentasse, então, como é que é feito esse teste alimentar e o que eu faço com essa informação? A gente tem um minutinho, você dá uma pincelada e eu volto depois pra gente falar mais sobre isso, enquanto eu me preparo para dar um recado, por favor. Então, esse teste, agora eu respondo, né? Então, esse teste, ele é feito no consultório, né? Ele é através da saliva, né? Então, a gente pega, por exemplo, o cotonete, a gente passa dentro da boca, né? Nas gengivas aqui. E aí, através da saliva, a gente faz esse teste. Nós mandamos para o laboratório, a gente trabalha com laboratórios específicos de testes genéticos. E aí, vai para lá. Esse teste leva mais ou menos 20 dias para voltar no consultório, e aí volta no consultório, o paciente retorna e aí a gente faz aquela leitura daquele teste genético e ali está tudo, todas as intolerâncias, o que ele pode, o que ele não pode, o que a gente precisa substituir e não retirar, né? O que faz, não emagreço. Por que eu não emagreço? E aí ali tem uma substância alérgica que faz com que você não emagreça, não perca peso. Então é dessa maneira e assim é bem tranquilo e é eficaz. É 99,% de eficácia. Então assim é fantástico mesmo. Nós estamos de volta hoje falando sobre alimentação adequada para a terceira idade. Aproveita para tirar sua dúvida pelo WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. A nossa convidada é a doutora Celi Carlos, nutricionista. Doutora, falou dos testes alimentares, legal. É uma opção ótima para fazer fácil, né? Faz com a saliva, enfim. É fácil. E a partir dessa informação, você consegue, então, melhor distribuir a alimentação, escolher ali, já sabe o que a pessoa pode, o que ela deve evitar e o que ela não deve comer, é isso? A gente faz estratégias alimentares, né? Então, a gente pega exatamente toda aquela intolerância, o que ela não pode. E a gente, além de fazer estratégias de substituição, para que você não fique sem aqueles nutrientes que é importante para você, a gente faz a substituição e estratégia. A sua estratégia de alimentar vai ser só única, como que já é, né? Mas de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua vida e de acordo com o seu teste, que é as coisas que você não pode. E aí não tem como, por exemplo, não emagrecer, ou porque às vezes a pessoa fala, chega muito, mas eu passo fome, mas eu não emagreço. Mas são estratégias. E o que aquela pessoa está comendo que está inflamando? Então, a gente tem as estratégias anti-inflamatórias. Você falou do feijão, a gente falou do feijão no bloco anterior, né? Um alimento maravilhoso, além de gostoso, rico em nutrientes. Pode dar intolerante a feijão no exame? Pode dar. Pode dar. Não é comum dar? Não é comum. O que mais dá? Hoje em dia, o que é muito comum dar, são pessoas cada vez mais celíacas. E a lactose é o que dá muito. Mas também tem gente, por exemplo, que é intolerante a oleaginosas, castanhas, né? É intolerante à castanha, e aí come, aí como é que a pessoa um dia vai descobrir que é intolerante à castanha? E até às vezes desencadeia enxaqueca, essas crises de enxaqueca, dor de cabeça. A pessoa não sabe, tá indo em vários neurologistas, não consegue um tratamento, toma remédio. Aí descobre principalmente. Que é outra coisa também que e outro teste também que a gente faz, que é da microbiota intestinal. Então, assim, a pessoa não sabe o que ela está comendo, ou que ela é alérgica, ou que ela é intolerante, ou virou intolerante, e aí isso daí afeta o quê? O nosso intestino, ele é feito de bactérias boas e não boas.
né? Precisa desse controle, há esse controle, né? Na nossa flora bacteriana intestinal. E aí começa a ter um desconforto, né? Por exemplo, pessoas que é intolerante à lactose, não sabe, começa e tem a intolerância e passa mal, ou tem e continuam comendo, né? E aí tem o desbioma intestinal, né? Então tem essa desregulação de ambiente da flora intestinal, onde as bactérias más, elas proliferam. E aí, por exemplo, diarreia, ou às vezes intestino... Às vezes é o contrário, às vezes a pessoa tem intestino preso, né? Então, as pessoas não conseguem ir ao banheiro, não faz uma modulação. E aí, quando a gente vai ver, a pessoa está completamente inflamada. E a pessoa tem o quê? Muito enxaqueca. Dor de cabeça. Porque aí a gente liga, o cérebro, ele é ligado ao intestino, né? A gente chama de ligação eixo intestino e cérebro. Eles são ligados. Então, assim, a gente cura a dor de cabeça, a gente cura a esse desconforto, ou às vezes até depressão. Depressão também. E aí, quando a gente vai mexer na depressão da pessoa, na dor de cabeça da pessoa, na enxaqueca, a gente tem que mexer no intestino. Como é esse exame da microbiota? O exame da microbiota, a gente manda para o paciente, para a casa do paciente, ele faz a coleta, né? Fezes, e aí na fezes, aí a coleta vai com um líquido, né? Que é um líquido já preparado para isso, a gente coloca no correio, né, vai para o consultório, a gente coloca no correio e é feito todo esse teste de microbiota. Quando o teste de microbiota volta um pouco mais rápido, leva de 12 a 15 dias o teste de microbiota. E aí a gente faz a leitura, vem exatamente tudo que você tem no seu, bactéria por bactéria. Então, assim, o que te fermenta, o que te dá distensão, o que não te emagrece, o que te dá dor de cabeça, o que é a tua retenção, tá tudo ali. Para fazer esse exame, precisa de algum preparo especial? Tem que seguir uma dieta diferente? Ou continue comendo conforme você come, faz a coleta e depois é que você faz as modificações necessárias? A gente nem mexe antes. Tá bom, justamente para a gente descobrir. Tá fiel ali Para estar fiel ali, cenário. porque a gente precisa descobrir o que é, qual é o seu dia a dia, o que você come no seu dia a dia, o que você bebe no seu dia a dia, o que está acontecendo com você. E através do exame da microbiota, a gente faz uma regulação do intestino. E depois a gente, com probióticos e pré-bióticos. Explica a diferença, probióticos e prebióticos. Os probióticos, a gente vai mexer com as bactérias, né? Exatamente isso, a gente vai proliferar as bactérias boas, né? Para que as bactérias ruins permaneçam, mas elas não tomem conta daquela flora intestinal. Então, tem que estar em equilíbrio, né? Tem que estar em equilíbrio. Tá. Adianta, então, estamos ouvindo aqui, tá ouvindo a entrevista, fala assim, mas eu tomo o probiótico. Às vezes passou em algum profissional, não sabe como é que está a microbiota, está ali no exame, não sabe através do exame, mas está pela história clínica, né? Enfim, anamnese. Estou tomando probiótico. Mas não estou vendo resultado nenhum. Isso é clássico. A pessoa fala, aí você não sabe se está conservado da maneira adequada, se manipulou o que precisava, né? Queria entender um pouquinho sobre isso. Chute no escuro. Tá. Né? Sem ter o exame é um chute no escuro. Sem ter o exame é um chute no escuro. É a mesma coisa que você falar para a pessoa, eu acho que você tem um problema no sangue, mas não sabe qual. Tá bom. Né? Então, assim, se o profissional é realmente um ótimo profissional, pode ser que ele até acerte, mas é um chute no escuro. Pode ser tentativa e erro. Pode ser, é uma tentativa e erro. Tá. Né? Tá. Então, assim, para ser preciso e cirúrgico mesmo, na precisão, precisa-se do teste. Tá. E aí a gente faz o manipulado exatamente de acordo com toda aquela parte metabólica, assim, é sensacional porque dá um revertério na vida da pessoa inteira. Isso daí eu tô falando de disposição, de você levantar da cama com mais disposição. Essa é a queixa de felicidade, de você sentir o seu hormônio da felicidade tá um pouco mais acentuado em você. E o que a gente fez? A gente mexeu aonde? No intestino. Tá. Cuidados em conservar esses probióticos e prebióticos, tem que colocar na geladeira? Geladeira. E aí, veja bem, você pede para manipular, né? Segue a orientação direitinho, lugar de confiança, porque
se precisar ter alguma alteração, a farmácia entra em contato com o especialista que te prescreveu, então fala com o nutricionista ali, faz os ajustes. Maravilha, aí você manda entregar na sua casa. Aí você vai chegar só à noite. Você pode perder. Pode perder. Pode perder. O manipulado. Pode perder o manipulado. Tá. Né? A mesma coisa, por exemplo, vamos pensar, vamos fazer umas Por favor. de leite fermentado, de mercado. Né? Então tem muita gente que... Ah, perfeito. Né? Então tem muita gente, por exemplo, que eu passo, por exemplo, probiótica, fala, mas eu tomo leite fermentado, né? Isso, aquele lá bem famoso. Lá que tem aquele nome famoso. Ah, mas eu tomo. Ah, eu tomo um de manhã e um à noite, assim, você gosta? Gosta. Ah, então se você gosta e você não tem problema de manhã, então continua tomando. Você tá tomando só porque ele é gostosinho, porque ali dentro... O que tinha que estar já morreu. Porque vamos pensar comigo, né? Ele sai da fábrica, que lá está refrigerado ao grau, qual grau? A gente perde o controle necessário. Disso, né? Aí tá, aí sai, digamos que esteja lá na fábrica, tá? Tá dentro da regularidade, tudo certo. Mas ele sai por um transporte. Aí ele vai pro mercado. Aí do mercado ele está numa caixa que ele vai ser descarregado do caminhão, que ele vai para a gôndola e que ele vai... E aí a pessoa vai lá e pega e coloca no seu carrinho. Aí vai chegar na sua casa, tem o que lá? Tem o leite fermentado, apenas. Legal, então tomar com esse objetivo, né, pode ser a melhor opção, porque já você não tem garantia. Mas se a gente for pegar no microscópio, for olhar e for ver o que tem lá de vivo... Tá. Legal, legal. E como é gostoso também, né? É gostosinho, às vezes a pessoa quer que é gostoso. Legal. Então, para esse objetivo, não. Sempre... Tem que ser um probiótico prescrito por uma nutricionista. Cápsula ou é dissolúvel? Cápsula, tem as duas coisas. Dá para escolher? Tem. Tá. Tem pó, né? Tem até gostosinho, a gente coloca o sabor de limão, de morango, dependendo do que a pessoa gosta, né? Fresquinho e tem cápsula. Geralmente eu gosto de manipular em cápsula, porque não tem como, lá tem o quanto basta dentro da cápsula, você sabe o que tem ali, a quantidade, porque a nutricionista pede o que ela quer e o quanto que ela quer, e ela tem certeza do que tem e o tamanho da cápsula, porque tudo isso é controlado, a gente controla inclusive o tamanho da cápsula e o que tem lá dentro, que é o quanto basta que a gente chama, né? Tá. E aí é tudo... Eu prefiro manipular em cápsula. Isso. Melhora a constipação? Porque essa queixa e o humor fica prejudicado. Principalmente mulheres são mais constipadas. Eu não sei como é que é isso na terceira idade, se esse cenário até piora. Na terceira idade, digamos, a gente tem que cuidar de tudo, né? E tem que ter um olhar muito mais adequado e muito mais cuidadoso na terceira idade em relação à mulher. Sim, melhora e muito, porque nós vamos trabalhar isso. Além disso, tem as fibras, né, que são os pré-bióticos. Por exemplo, a gente passa fibra, por exemplo, em primeiro lugar, é através da alimentação. Consuma mais fibras, né? Consuma, come matinho. Come matinho, tem que comer. Alternativa para quando não tem tempo de lavar, né? Armazenar adequadamente também, porque aí dura mais dias a salada, né? Sim, lavada. Lavada. E aí, por exemplo, hoje tem saladas que você já compra no mercado que já vem lavada, já vem higienizada. E dá para confiar, porque ali tem uma fiscalização. Tá. Se tá no mercado e tá lá higienizada, é porque teve uma fiscalização. Tá, então pode confiar sim, né? Ou então é mais cara, então eu quero, é mais cara, então eu quero, por exemplo, pegar e quero lavar. E aí, então, você faça isso, né? Já lava uma quantidade grande, né? Seca, deixa no Tupperware, coloca a papel toalha em cima, sequinho. Ela vai durar lá uma semana. Dentro de um Tupperware não tem problema, entendeu? Então, assim, quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma justificativa e uma desculpa. Então, primeiro a gente mexe com isso, né? Com as fibras. Come, mato. Não tem, e aí eu peguei até semana passada, teve uma paciente 30 mais. Hoje a gente é 30 mais, 60 mais, né? Só 30 mais ainda é nova, né? E aí ela é constipada também, aí foi um caso que eu lembrei agora, até que ela pegou e falou assim, eu não como salada. Que eu falei assim, o que a gente pode... O que você...
não fica assim. Ela falou, não, eu não fico com, porque sem o que você não fica com? Ai, salada, não vou salada pôr de nenhum. salada. Tá. Né? Então, assim, só que tem que entender o seguinte, né? 30 a mais, você é uma adulta. Eu falei isso pra ela, né? Falei assim, então, assim, vamos entender que você é uma adulta? Então, assim, tem que abrir o leque da sua cabeça, abrir o seu leque de entendimento e entender que você não é mais uma criança que faz birra porque eu não quero comer, porque eu não como. Então, assim, você vai continuar constipada ou vai tomar remédio, você vai fazer o quê? Então, vamos começar pelo saudável. Ah, mas eu não faço. Mas a gente não faz só o que quer, a gente não faz só o que gosta. Opção, né? Às vezes ela não gosta de um tipo, mas não gostar de nenhum. Você entendeu? Então, assim, abre a mente, expande a mente e coloca. Então, assim, vamos mexer primeiro nisso e a ingestão de água. Não tem como a pessoa ser constipada se ela tomar água. Alguma coisa não bate nessa conta. Você falou de fibras e a gente eu sempre lembro aqui, toda vez que vocês falam de fibra, vocês falam que tem que aumentar o consumo de fibra, mas aí também tem que aumentar o consumo de água, senão não adiantaria, Não adianta. né? Na terceira idade, o que eu percebo, por favor, me diga, os relatos que eu recebo aqui, é uma dificuldade de tomar água na terceira idade. Aí, porque eu engasgo, porque então não só não tem vontade, porque aí não tem que fazer só o que a gente quer, tem que fazer o que precisa fazer, mas também o fato de engasgar, trazer esse incômodo e o medo até pro idoso e pra família, né? Tem hoje, não sei se serve pra isso, mas eu sei que tem espessante, né? Então, dá pra espessar essa água, porque aí você toma a água e engasga menos. Não serve pra isso. Como é que funciona? Não, para hidratação é água mesmo. O que a gente faz, por exemplo, o idoso, às vezes, ele perde o paladar, né? O paladar, as papilas degustativas, elas ficam... Eles se perdem mesmo, né? São bastante... assim, imagina um monte de vassourinha aqui que você vai perdendo, né? E aí eles passam, por exemplo, a não tomar querer tomar cada vez menos água. E aí a gente faz água saborizada. Ótima estratégia. Sabe? Coloca lá um limãozinho, coloca um pouco de gengibre, coloca um moranguinho, deixa essa água mais gostosa que você se anime a tomar, né? E muitas vezes a gente pede até para tomar água um pouco mais gelada, né? Então, assim, não gelada que faça mal, mas assim, não água tem temperatura natural ambiente. É uma estratégia de você tomar uma água um pouco mais gelada, porque aí ela fica mais saborizada e mais gelada. E aí, por exemplo, tem a maioria, quando é muito idoso, a gente pede para tomar com um canudo, né? Com um canudo, mas o importante é que se tome, né? E não tem como, é isso, né? A ingestão hídrica é muito importante. Por exemplo, esse a gente está falando de um idoso mais depletado, né? O outro idoso que, às vezes, não tem a consciência de tomar muito pouca água, a gente pede para leva uma garrafinha, aquela garrafinha. Então, toma por base, assim, eu não tomo nada de água. Se você tomar 2 garrafinhas daquela por dia, eu já estou um pouco feliz. É pouco feliz porque eu não estou exatamente muito feliz, mas eu vou ficar um pouco feliz. E aí você controla a sua ingestão. Uma garrafinha de água de manhã, vai tomando, leva a taça para a sala. Vou caminhar, leva a sua garrafinha. Controle, né? Você tem um controle. E tá sempre ali, não precisa pedir para alguém buscar, porque, né, claro que se é um idoso mais ativo, seria bom levantar para ir buscar água, mas para alguém que é mais dependente, já tá ali, você não fica intimidado de pedir um favor. E tem um controle. E deixar de tomar. Legal. Você falou de ingestão de água. Quanto de água que precisa tomar? Tem um número que é para todo mundo ou também é de acordo com o peso da pessoa? É de acordo com o peso da pessoa, né? É uma conta que a gente faz, é de acordo com o peso de uma pessoa, mas de uma maneira geral, que a gente fala, né? Por exemplo, se você tomar, por exemplo, 1,5 litro, 2 litros de água, a gente tá feliz. Mas tem um limite, sim, é uma conta que a gente faz, dependendo da altura e do peso da pessoa. Agora, faz mais atividade física, passa mais na academia, vai suar mais, e aí você tem que repor isso aí que você perdeu. Repor os eletrólitos, tem que fazer tudo isso. Um minutinho a gente ainda tem. Os isotônicos,
Idoso pode tomar os isotônicos? Você falou de saborizar a água, mas ele não toma água, mas aí ele toma aquela bebidinha para atleta, né? O pessoal toma aí depois de corrida, depois de grandes esforços, muita atividade física. Pode ou não pode? Não é aconselhável, principalmente no idoso, né? Ele tem que tomar água. Água mesmo. Água mesmo, né? Se você for ver esses isotônicos, ele tem muita coisa lá, né? Então, assim, o que a gente pede é, assim, leia o rótulo, né? Se a pessoa se atentar a ler o rótulo do isotônico, ele vai ver o quanto que tem de gordura, o quanto que tem de conservante, tem tudo isso lá, o quanto tem de gás, tem tudo isso lá, que ele não precisa, né? Então, assim, água, aguinha. E outra coisa também que, rapidamente, eu vou falar, porque nosso tempo está acabando, dessa suplementação que a gente trabalha também é suplemento de ômega 3. Legal. Fontes de gordura boa, né? Então, assim, o idoso tem que suplementar ômega 3, não tem jeito. Comer sardinha, e é fácil. A gente está falando de sardinha do mercado. Enlatada. Enlatado, mas enlatado a óleo e não enlatado a água, né? Então, assim, você retira aquele excesso de óleo, mas aquela sardinha com aquele óleo, por incrível que pareça, é uma fonte boa de ômega 3 e mais a suplementação de ômega 3. Instagram da doutora, @nutricionista Celi Carlos, desculpa, @nutricionista Celi Carlos, @nutricionista Celi Carlos, o jeitinho que tá escrito aí na sua tela. O WhatsApp é 11 97670 9993, 11 97670 9993, e o fixo é 11 50 39 9502. Também tá aí na sua tela. Doutora, volte outras vezes. Obrigada, Denise. Adorei aprender com você. Também adorei estar aqui com você. Foi um prazer. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada a todos. Eu estou à disposição. Venha mais vezes. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Te vejo amanhã, tá bom? Tchau.